Você já pensou sobre a construção das imagens religiosas? Nos meus vídeos anteriores, vira e mexe, eu acabo falando sobre imagens religiosas, a funcionalidade da igreja, a função das pinturas e, de certa forma, eu acabo caindo nessa temática, mas eu nunca falei exatamente sobre ela. Por causa disso, eu resolvi criar vídeos específicos explicando termos, conceitos ou qualquer outro assunto que eu ache que seja interessante para vocês aprenderem mais sobre o conteúdo do canal. Então, essa playlist vai ser uma playlist de vídeos curtos explicando coisas que muitas vezes a gente acha que sabe, mas a gente não sabe nada e passa batido. Então, eu espero que vocês gostem e deem sugestão nos comentários para próximos vídeos. A nestoriografia, pessoal, é uma espécie de reflexão sobre os usos e as funções e significados das imagens. A noção de que, de certa forma, na Idade Média, as imagens religiosas pudessem exercer algum tipo de função educativa, como uma espécie de Bíblia dos iletrados, ela foi muito problematizada, principalmente por parte dos pesquisadores a partir do século XX. Por exemplo, o historiador Jean-Claude Smith, ele chegou a falar, na verdade, ele chegou a se dedicar a pesquisar as imagens religiosas. E ele fala muito que a gente deve voltar a nossa compreensão para a imagem religiosa na sua totalidade e não considerar apenas a imagem como algo ilustrativo que é referente ao texto. Ele fala que a gente tem que considerar a imagem religiosa em toda a sua forma, sua função, a sua estrutura e o seu funcionamento. Então, o que isso quer dizer, Sara? Isso quer dizer que a imagem religiosa, ou a imagem de certa forma, mas a imagem religiosa em si, que é a temática do vídeo de hoje, ela possui uma independência funcional das palavras. Ou seja, ela não é meramente ilustrativa. Ou seja, não cabe então a gente reduzir ela a um caráter apenas de figuração, como um recurso visual que substitui o texto. A imagem, ela não pode se limitar a isso e a nossa análise também não pode se limitar a isso. E essa discussão é muito importante, principalmente quando a gente pensa em arte medieval. Por quê? Porque a arte medieval, antigamente se acreditava que ela era apenas uma espécie de imagem ilustrativa para os textos canônicos, mas não é assim mais. Hoje os pesquisadores discutem a sua funcionalidade e existem discussões recentes que apontam que ela é mais para um sentido devocional, independente do seu texto, que ela dava as pinturas que estavam ali para ilustrar os textos, não eram meramente ilustrativas, elas traziam contexto, elas traziam mensagens que estavam além do texto ou que muitas vezes nem coincidiam com o texto. Então, assim, pode ter um vídeo separado sobre arte medieval, mas de forma geral é isso. E essa autonomia da imagem, pessoal, ela foi percebida e utilizada pela Igreja Católica principalmente para afetar, construir uma espécie de relação subjetiva entre a imagem e o sujeito que está ali diante dela, que a observa e de certa forma vai gerar nele, ou pelo menos pretende nisso, um sentido de devoção. Então a imagem, ela tem a potência e o poder de atingir de forma mais precisa as emoções de quem observa, despertando nesse indivíduo múltiplos sentimentos. Claro que os sentimentos que a igreja queria despertar eram muito específicos. Então as imagens religiosas, pessoal, a gente tem que pensar nela também como símbolo de poder, que não provocam apenas a devoção, mas também o medo, o respeito, o amor e a súplica. E uma diversidade de sentimentos, como eu falei. E esses sentimentos, eles são capazes de movimentar o sujeito segundo o desejo da igreja. Principalmente se a gente pensa numa época que é pré-imagem ou pré-tecnologia, em que as pessoas não tinham os estímulos visuais que a gente tinha hoje. Então, nesse momento, isso é uma forte forma de propagação da fé, ou da fé que eles queriam que fosse propagada mais especificamente, ou até mesmo para poder espalhar discursos que fossem necessários para o fortalecimento dessa fé, ou subjugação de outros povos, ou justificar certas atitudes. E também é importante falar que nessas pinturas religiosas, imagens religiosas, elas tinham símbolos, e esses símbolos eles eram construídos, apoiados pela igreja. Então você tinha toda a questão simbólica que tinha por trás dali. E muitas vezes quem conseguia interpretar esses símbolos eram os fiéis. Então era feito muito especificamente para aquele tipo de público-alvo. Então, por exemplo, se a gente pensa na vida de Cristo, ele é um exemplo
para isso que a gente está falando. Por quê? Porque Cristo ele representa uma espécie de símbolo moral para as pessoas que vão ver aquela imagem, vão saber a mensagem que Cristo passa, o que ele representa. Então, consequentemente, se Cristo é importante, se ele passa uma imagem bacana, o que vai acontecer? Ele vai ser frequentemente retratado nas imagens. Então, pessoal, a atuação dos símbolos nesse período específico, ele representa uma significativa maneira de controle social que utiliza do imaginário que os próprios símbolos constroem. Ou seja, cada vez mais esses símbolos eles devem conquistar a subjetividade, a sensibilidade dos sujeitos para poder demonstrar a eficácia do poder. A eficácia do poder de quem? Da igreja. Então, a potência de afetação dos recursos visuais, das imagens, ela se mostra muito mais eficaz do que a tradição oral. E foi com o mecenato que a igreja exerceu o controle no imaginário dos fiéis. Sara, o que é mecenato? Vai ter um vídeo explicativo só sobre isso, de que forma funciona o mecenato, quem que é mecena, quem que não é. E esse controle, então, dos imaginários, como eu estava falando, imaginário dos fiéis por parte da igreja, isso se dava muito nos espaços físicos. E que espaços físicos eram esses? As instituições no interior das catedrais, das igrejas, das capelas. E é no espaço considerado santo, né, que é o principal uso íntimo da mediação entre o sujeito e Deus, né, para poder ornar e homenagear os personagens sagrados para o cristianismo, que a imagem se faz presente, né? Ela representa então, ou representou, um meio de manutenção do poder da igreja. Ou seja, eu reafirmo o meu discurso, eu reafirmo o meu poder através da utilização desse recurso, a pintura. Ou a escultura também, né, pessoal? Ou através da arquitetura também, como eu já falei com vocês naquele meu outro vídeo sobre arquitetura gótica. Então, por que é importante um vídeo como esse? Porque quando a gente for discutir período medieval, quando a gente for discutir renascimento, se a gente pensa pintores ou escultores ou artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Giotto, se a gente pensa de que forma que eles trabalhavam, por que eles trabalhavam daquele jeito, por que as imagens que eles produziam, obras que eles produziam eram daquele jeito, para a gente entender isso, a gente precisa entender o que é o imaginário. Por que os mecenas eram a igreja? Por que a igreja tinha interesse na arte? Por que a igreja foi tão importante para a construção da arte? Por causa disso, porque ela tinha esse interesse. E aqui eu não estou dizendo se esse interesse é positivo ou negativo, se isso é ruim, se foi bom. A questão não é julgar, a questão é que vocês entendam esse contexto, esse imaginário, para que vocês consigam compreender a obra e a produção desses artistas. Então, toda vez que a gente falar de construção de imagens religiosas, da função dessas imagens, né, como eu falei, não apenas como imagens ilustrativas, mas imagens que carregam seus significados, seus símbolos, vocês vão entender e eu não vou precisar explicar tudo de novo. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco mais sobre as imagens religiosas e as suas funções e o papel da igreja. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações. E se você gosta do canal, não deixe de participar da nossa campanha no Apoie-se. A partir de apenas R$2 você ajuda a continuar a manutenção do canal. Olhei para você, me perdi. Então é isso, pessoal. Beijo e até a próxima.